só, interessante o que o amigo acabou de me trazer. O amigo me comentou que eu não falei ainda sobre força centrípeta. Isso é muito perigoso. Para que eu te explique a ideia de força centrípeta, eu primeiro tenho que te explicar uma outra ideia chamada aceleração centrípeta. Imaginem uma pedra amarrada no barbante clássico e eu girando essa pedra sobre a minha cabeça. Essa pedra descreveria uma circunferência de raio R, só que é importante tu perceber que essa pedra vai estar sempre com a mesma velocidade em módulo. O vetor velocidade pode até apontar para outro lado, ó, mas o tamanho dele, o valor dele continua o mesmo, V. Primeira pegadinha quando existe esse tipo de situação: movimento circular uniforme. Uniforme na física significa valor constante, né? Cuidado, hein? Verdadeiro ou falso? No movimento circular uniforme, a velocidade é constante. Por que é falso mesmo? Porque velocidade é uma grandeza e o vetor está toda hora apontando para um lado diferente do cara que faz uma curva com velocidade constante. Então, o correto é dizer que no movimento circular uniforme, a velocidade é constante em módulo, em valor, em número, mas o vetor está mudando. Se o vetor velocidade está mudando, tem aceleração, né? Porque quando eu te mostrei que a aceleração era ΔV sobre ΔT, eu fiz questão de te mostrar originalmente que era uma ideia vetorial. A aceleração é uma grandeza vetorial. Se o objeto estiver se deslocando em uma linha conhecida, numa trajetória conhecida, eu posso ignorar o caráter vetorial e brincar só com o númerozinho, sem se preocupar com direção e sentido. Porém, na vida real, quando a gente fala em aceleração, quando a gente desconhece a trajetória do objeto, a gente tem que entender que é grandeza vetorial. Até porque, se esse cara está, por exemplo, com 10 metros por segundo e com 10 metros por segundo, se eu for calcular a velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo, vai dar zero, né? Concorda comigo? Então, antes de apresentar a ideia de força centrípeta, eu queria te provar que um objeto que está em movimento circular uniforme possui uma aceleração. E quero te mostrar como é que se calcula essa aceleração. Quando me mostraram essa ideia, me empurraram boca abaixo. Ah, é assim? Cuspiram uma fórmula na minha cara, que eu aceitei. Eu não quero que isso aconteça isso contigo, eu quero te mostrar de onde é que vem essa maldita ideia. Meus amigos, eu quero calcular a aceleração vetorial deste objeto. Para isso eu vou usar essa fórmula. O que é a variação da velocidade? É o vetor velocidade final menos o vetor velocidade dividido pelo tempo. Como é que se faz uma diferença de vetores? Esse é o vetor velocidade final, esse é o vetor velocidade inicial. Como é que se faz uma diferença de vetores? Tu pega o primeiro, VF, e faz o quê? O que é menos VI? Esse é o VI, né? Quem é o menos VI? Para baixo, né? Tu aceitas então que fazer essa diferença vetorial é fazer pontilhada paralela e desenhar o ΔV? Tu aceitas que o vetor variação de velocidade é aquele que eu desenhei? Tu vê, né? Esse era o ponto inicial e esse é o ponto final. Vamos supor que o corpo estivesse no meio do caminho para eu representar a variação da velocidade. Olha para onde é que está apontando a variação da velocidade. Está apontando bem para o centro da curva, né? Concorda comigo? Ou eu posso formar um triângulo com esses vetores, certo? E vai ser um triângulo retângulo, concorda comigo? Legal. Eu também poderia fazer o vetor, os vetores posição. Vê se tu aceita. Tu aceita que se aqui for o referencial, tu aceita que esse vetor aqui é o vetor posição inicial, ó. Vetor posição inicial. Esse aqui é o vetor posição final.
Se eu quisesse achar o vetor ΔD, que é o vetor posição final menos o vetor posição inicial, que na verdade tem que dar esse vetor aqui, né? Esse aqui é o vetor ΔD, vocês aceitam? O vetor que sai do ponto de partida e vai até o ponto de chegada. Poderia fazer aquele triângulo de vetores também, né? Vocês aceitam que esse triângulo preto, feito com os vetores posição, e esse triângulo vermelho, feito com os triângulos velocidades, eles são proporcionais? Eles têm os mesmos ângulos internos, né? Esses ângulos aqui, ó, são iguais, só porque eu escolhi o triângulo retângulo. E a mesma coisa aconteceu aqui, esse ângulo é igual àquele. São triângulos isósceles, triângulos retângulos isósceles. Triângulos que têm os ângulos iguais são triângulos Então tu deves concordar comigo que se eu fosse fazer uma semelhança de triângulo, eu poderia dizer que a hipotenusa desse triângulo, ΔV, dividido por um dos seus catetos, que é V, é igual à hipotenusa desse triângulo, ΔD, dividido por um dos seus catetos, que vale R. Aceitável? Honesto pra caramba, né? E tu vê, ó. Eu quero descobrir a aceleração. O vetor variação de velocidade, eu posso substituir esse ΔV de cima, né? Eu posso substituir por V que multiplica ΔD sobre R. Substituindo isso, né, que eu estava chamando originalmente de ΔV, né? ΔV. A aceleração, quem é o ΔV? É V vezes distância sobre R, dividido pelo tempo. Isso vai dar uma divisão de fração, o tempo vem aqui embaixo. Meus amigos, o que é distância sobre tempo? Velocidade, né? Isto é velocidade. Olha como é que vai ficar a fórmula. E V vezes V? Pô, cara, nunca me deduziram esta merda em nenhum momento do ensino médio. Eu fico puto. Será que o senhor não achava que eu não podia compreender uma semelhança de triângulos? Acho que era isso, né? Ah, já que eles não podem compreender uma semelhança de triângulos, eu não vou deduzir. Eu fiquei magoado. Porque pode cair no vestibular, tá? Vestibular top. Ele fala assim, ó, questão discursiva. Deduz a forma de aceleração centrípeta. Ninguém faz. Se tu gastar essa semana, uns 2 dias à tarde, treinando essas passagenzinhas, cara, o teu nível de física vai às alturas. Por que a gente chama essa aceleração de aceleração centrípeta? Porque ela aponta para o centro da curva. A aceleração centrípeta muda o valor da velocidade? Ela muda apenas a direção e o sentido. Ela não mexe no módulo da velocidade. Ela apenas altera a direção e o sentido da velocidade. Centrípeta por si, por apontar para o centro. E a segunda lei de Newton, que nós vimos há pouco, dizia que força é igual a massa vezes a aceleração. Então eu vou pegar a ideia da segunda lei de Newton e vou pensar assim, se eu quero força centrípeta, que tipo de aceleração eu devo usar? Centrípeta, né? E como é que é a fórmula da aceleração centrípeta? V ao quadrado sobre R. É por isso que muitos vestibulares trazem essa fórmula já pronta para o aluno. O que particularmente eu acho uma pena. Se o cara diz a segunda lei de Newton e mostra a fórmula da aceleração centrípeta, não é pedir muito para o aluno que ele conecte, né, uma coisa na outra e chegue a essa conclusão. Né? Então, bacana. Mostrei para vocês que no movimento circular uniforme tem aceleração, portanto a velocidade não é constante, ela é constante em módulo. O vetor velocidade está toda hora apontando para um lugar diferente. Te mostrei que fazendo uma semelhança de triângulo entre os vetores posição e os vetores velocidades, usando a ideia vetorial de aceleração, dá para deduzir a fórmula da aceleração centrípeta. E te mostrei que unindo a aceleração centrípeta com a segunda lei de Newton do ensino médio, a gente obtém a fórmula para a aceleração centrípeta. Cara, com essa equação vai ter um monte de coisa legal para resolver. Esses dias um aluno me perguntou uma questão que eu fiquei apavorado. Professor, diz que tem um astronauta orbitando um planeta rasante à superfície. Sabendo
que ele tem um relógio, calcule a densidade do planeta. Que massa, né, cara? Vocês já aprenderam a lei de atração das massas de Newton? Esse ano já viram? Quando vocês virem essa lei, mais essa lei aqui e um pouquinho de movimento circular, já dá para fazer essa questão para vocês. Olha que questão bonita. Um astronauta orbita um planeta desconhecido, rasante a superfície deste planeta. Sabendo que ele tem um relógio, calcule a densidade do planeta. Porra, que foda, né, cara? Muito massa. E cobrem essa solução quando a gente vê a lei de atração das massas de Newton. Nós vamos matar essa questão também. Show! Olha, detalhe importante, hein? Quando um objeto está em movimento circular uniforme, a força centrípeta é a resultante para corpos em MCU, para corpos em movimento circular uniforme, a força resultante é a força centrípeta. Isso é importante a gente saber disso. Onde é que a gente aplica essa fórmula? Uma situação clássica para aplicar essa fórmula é um carro fazendo looping, é a montanha-russa, aquelas famosas questões que envolvem looping. Vamos fazer uma questão clássica aí de um parque de diversões aí do nosso estado. Então imagina um looping, carrinho, quer fazer um looping, o carro, não importa a massa que o carro vai ter. A ideia é, quando o carro estiver lá em cima, duas perguntas clássicas, né? Qual é a velocidade que ele deve ter lá em cima para que ele não caia, sabendo que ele está fazendo uma curva de raio R? Qual é a velocidade mínima para que ele não caia? Essa é uma pergunta clássica. Tu vê, né, cara? Se nós fôssemos fazer o diagrama de forças atuando naquele carro, tem um peso. E se ele está em contato com a pista, tem a força que a pista faz nele, né? Que é a força normal. Ambas para baixo. Concorda comigo? Quem é a força resultante então atuando no cara? É o peso mais a normal. Mas se ele está na iminência de cair, o que acontece? No limite, ele está quase desencostando da pista, né? Nesse caso, quando ele vai desencostar da pista, a normal vai cair para... Então, o caso limite é quando a força resultante é o próprio peso. Esse é o caso limite no looping. É o peso que faz o cara fazer a curva. A pista não precisaria nem mais estar ali. Eu poderia cortar a pista, o cara ia fazer a curva igual, como se a pista estivesse ali. É o limite do limite. Uma gota mais devagar, ele cai mais fechado do que o looping e bum, e morre. Um pouco mais rápido, a pista seguraria ele. Então não tem problema, o problema é um pouco mais devagar. Quem é a força resultante num cara que descreve movimento circular uniforme? É a força centrípeta, né? É a força centrípeta que é a força resultante. E peso é M vezes G. Como força centrípeta é M V ao quadrado sobre R, corta as massas, por isso que eu disse que não importa a massa do veículo. Está dividindo, passa multiplicando, e a raiz quadrada a gente faz mais ou menos, raiz quadrada em ambos os lados, né, para eliminar o elevado ao quadrado. Muita gente prefere ir para o vestibular decorando que a velocidade mínima no looping é raiz de RG. E pronto, sem aplicar física nenhuma. Ah, caiu a questão do looping, matei. Uf. Velocidade mínima, raiz de RG. Onde R é o raio da curva e G a aceleração da gravidade. Então tu vê, né, cara, não importa quantos litros de combustível vai ter no carro, qual é a massa do motorista, o motorista sabe que se ele atingir o velocímetro a velocidade tal, ele vai passar pelo looping. É assim que o cara do Beto Carreiro, né, decide se ele vai entrar no looping, fazer o looping, ou se ele vai abortar. Ele olha no velocímetro qual velocidade que ele tem no começo, antes de entrar na rampa. Se bater a velocidade X, ele sabe que mesmo que o motor falhe a partir daquele ponto, por inércia, o carro completa a curva. Para tu saber do que a gente está falando, é só pegar
um balde, encher d'água e sair girando. Né? Você vai perceber que quanto mais lentamente tu gira, maior a chance da água cair. Vai chegar a partir de um certo momento que a água cai do balde, certo? Mas se tu fizer bem rápido, impossível. Pode ficar brincando, não vai cair uma gota de água do balde, certo? Mas por segurança, vamos botar números aqui e vamos descobrir qual é a força que a pista tem que fazer para o cara poder fazer a curva com segurança, com a velocidade acima da velocidade mínima. Então vamos dar números. Vamos supor que o cara passe lá em cima com uma velocidade de 72 km por hora. Exagerei, né? Não tem problema. O raio da curva que ele vai fazer, vou fazer um raio de uns 200 metros. E agora eu vou precisar da massa, porque eu vou querer calcular a força normal, então a massa não vai poder ser cortada. Esses carros que eles usam nesses espetáculos, geralmente eles são muito mais leves que os carros normais. Então o carro normal lá tem 1 tonelada, esse carro aí deve ter uns 800 quilos para menos. Não aqueles que tem 2 motores, né, que eles usam para fazer aquelas manobras radicais, tem um motor que puxa na roda dianteira e outro motor que puxa na roda traseira. Por isso o cara consegue fazer manobras que com carros normais são absolutamente impossíveis. Mas esse looping é um carrinho mais leve. Vamos botar uns 800 quilos, acho que vai ser legal. A pergunta é, o engenheiro responsável por construir o looping vai ter que fazer trilhos que suportem a que força mínima para que o looping não desmonte quando o carro passar pelo ponto mais alto. Tu vê, né? Primeiro, vamos garantir que a velocidade que eu coloquei lá está correta, né, gente? Vamos garantir que eu não vou matar o cara, né? Acaba com a empresa, imagina. Trabalhador teu durante o trabalho morreu na tua empresa, pode fechar, certo? É difícil resgatar a empresa numa situação dessa. Complicado. Tem que ser poderosa a empresa. Velocidade mínima. Vamos ver se eu matei o sujeito. Qual é o raio da curva? 200. E a gravidade, não falei, mas vamos supor que é 10. Velocidade mínima, raiz de 2000. Raiz de 2000. Essa velocidade aqui dá 20 metros por segundo, não é, galera? 20 vezes 20, 400. Ou esse número é bem maior que 20, né? Certo? Beleza? Matei o cara. Né? Matei o cara, mas matei feio. O que eu devo fazer para que diminua a velocidade mínima? Se eu diminuir o raio, eu vou precisar de uma velocidade mínima menor, né? Concorda comigo? Deixa eu melhorar aqui. 50 metros. É, né, cara? Tem que ser menor, não pode ter 100 metros de altura, né? Aquele looping dos caras é bem menor, né? Deixa eu ver. Quase, hein? Tá quase sobrevivendo já o cara. Vamos tentar mais uma. Só mais um morto na brincadeira. 40 dá exato, né? Concorda comigo? 40 dá exato. Tem com uma gravidade de 9,8, então fechou. Tá salvo pela diferença entre 10 metros por segundo ao quadrado e 9,8. Agora sim. Agora que eu vi que eu não matei ninguém, ou para não ter problema, né, cara, vamos aumentar uma gotícula ali a 90, agora fechou. Vocês concordam que não está no limite, né? A velocidade está acima do limite. Eu vou usar essa ideia para calcular a força normal, que é a força que a pista faz no carro. Não se esqueçam que no movimento circular, a força resultante é a centrípeta. Isso é igual ao peso mais a normal. Ou a normal é a força centrípeta menos o peso. Força centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Força peso, m vezes g. A massa do carro, 800 kg. Velocidade, 25 metros por segundo. 25 ao quadrado. Era só dividir, né, por 3,6. Sobre raio da curva, 40 metros menos massa do carro 800, estamos considerando a gravidade 10. Corta, fica 20, 25 vezes 25, 625, menos 8.000. A pista deverá resistir 1.250 com mais um zero, menos 8.000. Normal igual 4.500 newtons. Tu vê uma força pequena comparada a 450 kg, né? Menor do que a massa do próprio carro, né? Que o peso do próprio carro.
carro. Então tu vê, né? Se o cara usar a velocidade adequada, esse looping não vai ter que ser mais resistente do que o próprio trilho inicial onde o carro começou a subir. Show de bola, hein? Então, além de fazer uma questão casca grossa pra caramba e revisar uma série de detalhes, a gente deduziu a fórmula da aceleração centrípeta e explicou a origem da fórmula da força centrípeta e fez dois casos clássicos. Um caso de descobrir a velocidade mínima no looping, raiz de RG, deduzimos a origem, no limite a normal é zero, quando o cara está quase desencostando da pista, e depois uma situação onde o cara faz a looping com segurança, e aí calculamos a força que a pista fazia no automóvel, usando uma ideia muito similar. Tem que fazer exercício, meu querido, não deixa para depois de amanhã, faça no máximo amanhã, porque hoje eu sei que chega cansado em casa, não dá, né? Mas amanhã à tarde é importante, ou na hora do almoço, deixar um tempinho para fazer umas questões de física e começar a semana que vem com dúvida. De repente não tão complexa quanto a de hoje, né? Eu tô brincando, tô orgulhoso pra caramba, moças. Parabéns, hein? Estrelinha pra vocês. Não usem drogas, usem preservativos e até a próxima.